Então vamos lá. Conta uma história de que havia um pássaro muito bonito, era uma espécie bem diferente, e ele morava numa floresta, né? Com os seus familiares, seus amigos ali, pássaros, e toda a criação dele ali, ele passou dentro daquele mundo de floresta, de árvores, de vegetação. E havia um rei também que ele passava todos os dias caminhando, né, pelos bosques, pelas florestas. Então, um belo dia ele encontrou com esse pássaro. Só que a diferença desse pássaro é que ele era um pássaro falante. Então, o rei ele ficou todo encantado com a comunicação daquele pássaro. Como ele falava bem, como ele era divertido, alegre, era um pássaro esplêndido, né? Nunca ninguém havia conhecido um pássaro daquele, ainda mais conversando tanto. Então, ele convenceu o pássaro a ir morar na casa dele. Afinal, era um reino, né? Ali tinha vários servos, o pássaro poderia ser livre, à medida do possível, né? Morando dentro ali do palácio do rei. Então, o pássaro decidiu ir. Chegando lá no castelo desse rei, ele colocou o pássaro dentro de uma gaiola. E ali, todos os dias, todos os servos do rei levavam frutas para o pássaro, conversavam com ele. Então, ele passou a ter uma vida assim extraordinária dentro daquele palácio, com as pessoas, né? Brincava com as crianças que ali estavam. Então, num outro dia, o rei saiu também caminhando, como de costume, fazendo suas caminhadas, e encontrou um monte de pássaros falantes, da mesma espécie do que o pássaro que ele tinha em casa. E aí ele conversando com aquelas criaturas, né, tão felizes, ele começou a contar de que na casa dele ele tinha um pássaro daquele, e que ele tinha muitas alimentações, muitas vezes ao dia. Ele conversava com todos os funcionários ali da casa, sempre tinha alguma atividade nova para fazer. E à medida que ele ia contando aquilo que o pássaro fazia na casa dele, os pássaros começaram a cair das árvores e foram morrendo. E ele não entendeu por quê, né? Como que isso pode acontecer? Né? Os pássaros ali estão... ele contando como que o pássaro estava feliz, e nisso os outros começaram a morrer. Ele voltou para casa, então, desesperado, encontrou o seu pássaro amigo e começou a contar para ele que encontrou a família dele, né, que parecia ser a família dele, os amigos, e conforme ele fosse falando de tantos benefícios que ele tinha ali dentro do reinado, os pássaros iam morrendo. E nisso, o pássaro que estava tão feliz, ele estava num pauzinho, né, atento, olhando o que o rei estava dizendo, e aí ele caiu para baixo, lá embaixo na gaiola. E aí o rei ficou desesperado, né? O que aconteceu com o meu bichinho? Ele é tão querido, e começou a massagear o peito do pássaro, chamou outros funcionários ali, né, para socorrer ele, para entender o que estava acontecendo com aquele pássaro. Enfim, o pássaro não resistiu e também morreu, só de ouvir a história lá dos amigos dele. O rei ficou muito triste, decepcionado, porque aquele pássaro se tornou parte da família dele. Aquele pássaro era muito especial para ele. E então ele arrumou uma caixa muito bonita, com ouro, com tantas coisas especiais ali. Chamou alguns servos que cantavam, trombetas e tudo mais, para fazer um enterro digno para aquele pássaro. Nisso, o pássaro, conforme foi sendo enterrado, ele começou a se debater dentro da caixa. E aí ele falou: Rei, eu estou vivo, eu não morri. Aí, quando o rei abre a caixa, ele diz: olha, o que realmente aconteceu é que eu encontrei com a minha família. Eu entendi o recado que a minha família estava me dando. Na verdade, eles também não morreram. Eles só me transmitiram um recado de que este lugar não é para mim. O meu lugar é lá com eles, brincando, conversando, lá na floresta. Por mais que aqui dentro eu tenha tudo de maravilhoso, e tenho tantas facilidades na minha vida, mas aqui não é o meu lugar. O meu lugar é lá, com a minha família, com os meus amigos. Nisso, o rei então entendeu, né, o que estava acontecendo com o pássaro, que por mais que ele oferecesse uma vida digna, uma vida tão boa para aquele pássaro, ele jamais poderia ser ele na essência.